Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Coalando no Espaço e hoje nós estamos aqui com a grande repórter Camila Diesel. Tudo bem contigo? Tudo bem, Will, tudo bem, tá tudo certo, tirando essa pandemia. Como é que foi teu dia hoje? Cara, meu dia hoje foi uma loucura, foi lotado, tô até com uma energia meio baixa, mas não tem muito o que fazer, né? Tem que seguir trabalhando. Uma dúvida, que hora tu acorda? Cara, eu tenho acordado tarde até, relativamente tarde. Eu acordo entre 8h30 e 9, eu acho tarde. Eu trabalhei na RBS um tempo, né? E daí quando eu chegava lá, tava o Macedo já lá, tava o Cleo Kuhn, tava o Márcio Passo, todo mundo lá perguntava pra eles, que hora vocês acordam? 5h30, 4h30 da manhã. É que o meu horário, eu começo na Rádio Guaíba 1h da tarde. Então, eu acabo me estendendo até a noite, eu trabalho até às 9h. Então, minha noite começa mais tarde do que a noite da maioria das pessoas. Ah, te entendi. E aí eu, vou dormir às 1h, 2h da madrugada e acordo às 8h, 9h, dá umas quase 8 horas de sono, tá bom. Tá bom, tá ótimo. Eu tô tendo agora umas 6, 5 horas de sono. Eu fico imprestável se eu durmo pouco assim, não consigo. Sério? Fico Nem mal. Café ajuda? Nem café. E vou te dizer, eu não sou muito fã de café. Eu tomo porque me faz acordar de manhã, mas eu não sou muito fã, não gosto muito. Eu vi que tem uma coisa chamada chá de coca, que é da planta mesmo, né? E isso já me falaram que substitui o café, é mais saudável que café. Tem também, o meu companheiro gosta de um chimarrão, de uma folha, é pura folha que chama, de chimarrão, e que ela é mais concentrada. Não sei exatamente o que, eu vou estar mentindo aqui se eu falar. Pura folha, eu vou pesquisar isso aí, porque chimarrão é sagrado. Todo dia de manhã eu tomo. E aí essa erva me deixa mais acordada, assim, alerta. Até se eu tomo demais, às vezes até me causa uma certa ansiedadezinha, assim, mas tá tudo certo. Entendi. Tá, e me diz uma coisa, de onde começou a tua paixão por jornalismo? Da onde veio isso? Cara, eu acho que começou, na verdade, quando eu fazia teatro, quando eu cantava na adolescência. Desde pequena, assim, eu fui envolvida com um palco, assim, gostava de cantar, fazer teatro, como eu disse, participava de grupo de dança, tudo que era possível, assim, dentro das artes eu fazia. E acho que aos poucos isso foi me encaminhando também para a comunicação, porque eu tinha uma facilidade de me comunicar, gostava disso, gostava de estar na frente das pessoas, de falar com as pessoas. Então, acho que começou aí, assim, esse meu interesse pela comunicação em geral, e acabou sendo um caminho natural também para a área cultural, eu acho. Sim, mas tipo, a questão da arte, assim, de cantar, de dançar e tal, de atuar também, tu acha que tem muito a ver com a questão do jornalismo? Eu não sei se tem a ver, mas eu acho... Não do jornalismo em específico, né? Mas da publicidade e propaganda, no caso, né? Eu acho que pode ter a ver, né? Eu acho que a gente pode juntar as áreas. Acho que tá tudo meio interligado, né? Até, às vezes, me perguntam, né, se eu acho que jornalismo também é uma forma de fazer arte, né? Acho que tá tudo interligado. Acho que a arte pode estar em vários aspectos da vida de todo mundo. Sim. E como é que tá sendo essa pandemia pra ti? Tu que é repórter, deve ver muita coisa, né? Cara, sobre essa questão. A pandemia tá sendo bem cruel, assim. Eu acho que pra gente, assim, enquanto jornalista, tendo que lidar com morte todos os dias, né? Logo que estourou a pandemia, eu acabei começando a trabalhar em home office e programas especiais, né, sobre o coronavírus, porque lá em março, abril, a gente não tinha ideia, né, do que ia acontecer. A gente não tinha ideia do que era a pandemia, do que era essa doença. A gente ainda hoje tem dúvidas, susto, né? Foi um susto, todo mundo entrou num colapso gigante, não sabia o que fazer. Hoje ainda a gente tem dúvidas em relação a isso, né? Mas naquela época foi muito assustador.
E todos os programas acabaram sendo focados nisso, né? Pode observar, acho que qualquer emissora acabou focando a cobertura completa assim do Covid, e eu acho que é essencial nesse momento. Precisou, sabe? Por mais que as pessoas às vezes dissessem, mas vocês não param de falar nisso. Bom, é o que a gente tem no momento, né? A gente precisa falar sobre isso porque as pessoas estão morrendo e a gente nem imaginava que tanta gente ia morrer, né? Então... Tá, mas e uma pergunta pra ti. Essa questão de... Tá, beleza. Tem o Covid, tem o coronavírus pra falar sobre... Mas tem que falar somente dele 100% do tempo? Não tem que falar, mas é que acabou sendo necessário, né? Porque a gente não sabia exatamente o que era essa doença. Então, tanto é que a gente aos poucos foi falando de outras coisas. Mas naquele momento de crise extrema, eu acho que todas as emissoras acertam quando acabam falando basicamente sobre isso. Até porque os ouvintes, os espectadores, os leitores vão se renovando, né? Ao longo do dia, assim. Então, acho que é importante a gente falar bastante sobre o assunto nesse período de crise, né? Depois, claro, tem que ir para outros lados, né? Tanto que nem eu, com a cultura, acabei voltando com o programa normal, porque não tinha, né? Não tinha que seguir o barco e também contar um pouquinho sobre como que a cultura estava sendo afetada pela pandemia. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui para quem está nos ouvindo. Aqui não é a primeira vez que a gente tá conversando, tá, gente? Então, se a gente falar alguma coisa, tipo, tu se lembra daquilo que eu falei e tal, é uma coisa que a gente já conversou antes. Então, fiquem tranquilos. E uma coisa que eu ia te contar agora... Agora a gente já tá íntimo. Basicamente estamos íntimos. Em 2019, eu sofri um acidente, né, de carro. Eu quase fui pro outro mundo. Fiquei 15 dias em coma. Então, quando eu voltei em 2019 mesmo, voltei para casa e tal, logo em seguida veio o Covid, né? E eu tava em casa me recuperando. E uma decisão que eu e minha mãe a gente tomou aqui em casa foi tirar a TV aberta. Não ter TV aberta, não ter Sky, não ter nada, só ter o YouTube, sabe? E isso foi a melhor decisão possível, ao meu ponto de vista. Não sei o que tu acha dessa minha decisão. Foi uma boa decisão ou não foi? Depende. Você segue consumindo informação de alguma forma? Sim, internet. Ou é só pelo Zap? Não, pelo Zap... nem te conto. Minha avó me mandou uma mensagem ontem falando que se eu tomasse a vacina ia entrar um chip em mim comandado pelo PCC. Não é possível. Não, eu acho importante a gente consumir alguma forma de informação de credibilidade, né? Porque credibilidade é uma coisa que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então, assim, optar por não ter televisão aberta, eu não acho um problema. Eu acho um problema quando a pessoa opta por não assiste televisão aberta, não consome informação nos veículos que já construíram essa credibilidade, que apuram as informações corretamente. Então, acho que esse é o problema. Se tu dissesse assim, Camila, eu só escuto música e assisto vídeo engraçado no YouTube, daí eu acho que seria um problema. Claro. Não, eu escuto podcast, eu faço um monte de coisa, sabe? Eu trabalho com licitação também, das 8 às 18, então eu leio o jornal basicamente o dia inteiro. Então, eu tenho uma conexão com a informação bem grande, né? Por isso que eu achei bem viável eu parar de ver TV, porque não me agregar em nada. Só ia me piorar a questão mental, né? Eu acho que, assim, logo no começo da pandemia ou qualquer outra crise, né? Quando a gente vai acompanhando muito pela televisão, eu acho que a gente acaba ficando mesmo... Acho que nos toca mais, né? Porque são imagens... Porque não sei explicar. Eu fico mais mexida mesmo. Por exemplo, às vezes assistindo o Fantástico, logo no começo, assim, nossa, eu chorava horrores. Porque é bastante... É triste, né? É triste tu ver a forma como que essa doença tá afetando tanta gente. Então, acho que a TV afeta nesse sentido, assim. Mas eu consumo. E é muito mais triste ver também o presidente comandando da forma que ele está comandando, né? Eu fiquei feliz. Semana passada a gente gravou, acho que foi na quinta-feira. Eu acho que na sexta saiu um aviso que a vacinação está liberada para minha idade, 22 anos, a partir do dia 1º de setembro. Pois é. Só que eu não acredito nisso. Eu acho que é importante a gente ter uma dose de esperança e pensar assim, que massa, vai chegar. Só que a gente também não pode se iludir, né? A gente tem que continuar cobrando pela vacinação
E eu tenho um pouco de receio mesmo, porque assim, tudo bem, eu acho que o governo do estado fez esse planejamento baseado nas doses de vacinas que estão previstas e prometidas pelo Ministério da Saúde, mas aí também Sim. tem que ter vacina, né? Porque as vacinas seguem chegando, as vacinas estão sendo produzidas, então acho legal, acho importante a gente ter essa dose de esperança, mas tem que ter um pouco também de pé na realidade, porque né, pode ser que não seja bem assim, mas tomara que sim, tomara que sim. Eu já finco os meus 2 pés na realidade e confirmo que, não vai ser dia 1º de setembro, sabe? Pelo menos eu não quero me iludir. Eu tenho uma tendência assim também, eu sou um pouco descrente das coisas, mas eu acho que tem que ter um pouquinho de esperança. Sim, a esperança eu tenho, mas tá bem guardada, bem guardada. Principalmente por toda a situação que tá acontecendo, né? Mas pelo que eu te chamei aqui mesmo, né? Sobre arte, que tu até já comentou um pouquinho sobre, né? Uhum. O que é arte pra ti? Cara, eu acho que arte é algo... Eu não gosto de falar produto, porque eu também tenho algumas dúvidas sobre o que é produto, né? Se a arte é produto ou não. Mas eu acho que a arte é algo feita por humanos para provocar emoções, sensações, dúvidas, questionamentos em outros humanos. Então, acho que a arte é para isso, é para provocar, para causar sensações, causar sentimentos e para fazer pensar. Fazer as pessoas ficarem instigadas aí atrás do que elas estão ouvindo ou vendo, né? Às vezes ir atrás, mas também às vezes só sentir, sabe? Algo que te toca. Entendi. Porque às vezes tem músicas que tu nem sabe por que estão te tocando, mas às vezes bate no fundo, um filme, alguma coisa assim. Sim. Mas essa questão que tu falou do produto, por que tu acha, o que tu tem essa questão aí? Tipo, que tu não conseguiu achar ainda a resposta certa? Se a arte é um produto ou não. Eu tenho dúvidas sobre se a arte é um produto, porque, bom, o artista ele precisa ser remunerado, né? Porque ele é um Sim. trabalho. Só que ao mesmo tempo, quando a gente enxerga a arte como produto, a gente dá valor para aquilo. Eu não sei exatamente se a gente pode considerar a arte um produto, né? Porque ela é um produto de consumo, mas até que ponto que isso pode prejudicar também o entendimento de arte ou a função da arte? Porque, por exemplo, músicas pop, por exemplo, ou músicas de artistas que já pensam nessa fórmula vendável para chegar no público e para conseguir ganhar dinheiro. Eu tenho dúvida se isso é arte com essa finalidade apenas. Então, eu Te não tenho entendi. como nem explicar. Assim, eu acho que eu tenho que ler mais, pesquisar mais, entender mais, porque eu não sei exatamente se a arte pode ser considerada um produto. Mas Eu eu vou te acho que dar o um artista tem que ser exemplo. bem pago pelo que ele faz, entendeu? É meio Sim. ambíguo. Eu vou te dar um exemplo disso que tu falou, do artista criar um produto para vender, né? Eu tava conversando com meus amigos esses dias sobre uma música do BTS, Butter, que lançou faz 2 sexta-feiras atrás. E aquela música é muito boa. Muito boa. É uma música pra tu botar e sair dançando num churrasco, sabe? E daí eu falei, cara, muito legal a música. E eles pararam e me falaram assim, ó. Cara, é legal, é bonita, é muito bem criada, só que ela não tem o sentimento. E logo em seguida eles botaram uma música do 21 Pilots, que eles lançaram um álbum agora há pouco tempo atrás também. E tu consegue ver nitidamente o sentimento sendo expresso pelo 21 Pilots naquelas músicas e pelo BTS somente sendo um produto, sabe? Sim, sim. E aí dentro disso a gente pode ir para outro lado também, Will, que é sobre essa questão do sentimento. Nem tudo o que vai te tocar vai me tocar, entende? E aí nem por isso Sim, aquilo deixa de ser arte, porque não tocou, sabe? claro, É claro. muito amplo. Então, pode ser que algo que isso tenha mexido contigo de alguma forma, mas que não vai mexer com outra pessoa. Claro, é que a arte eu acho que é muito individual para cada pessoa, Eu sabe? acho também. A gente não pode pegar e botar, tudo num saco, só isso aqui é arte. Deu, pega e consome. Não, porque muitas vezes um cara batendo numa pedra pode ser arte para alguém, mas para mim não é arte. Eu acho que tudo depende da intenção, né? Eu acho que só simplesmente batendo na pedra pode ser que não tenha uma função artística, mas se tem um pensamento por trás e que bater na pedra tenha um significado para o artista e que ele quer transmitir isso para o receptor, eu acho que também é.
Mas aí depende da intenção do artista. E que nem sempre vai se cumprir, né? Às vezes quem tá vendo aquilo não entende. Porque eu acho que varia muito de acordo com as experiências e as vivências de cada um. Sim, sim, é A forma verdade. como a gente interpreta e absorve a arte e as coisas em geral. Sim. Tu até falou com o Esteban, né? Tu trocou uma ideia com ele, né? Eu vi que tem Sim. 2 entrevistas com ele e as Sim. 2 são demais, demais, demais. Eu sou muito fã dele. Ele fez ser basicamente quem eu sou hoje. Que Sabe? massa. Pelo estilo todo dele. Aquele cara pra mim é Tu já o falou rei, com sabe? ele? Conversei já, mas tô tentando trazer a segunda vez, mas ele não me respondeu ainda, né? Mas, enfim, ele falou uma vez numa entrevista que ele deu, que quando ele faz uma música, a música não é mais dele. Ele tocou pro mundo, Uhum. sabe? Então, se a pessoa quiser consumir aquilo ali, achando que é uma letra feliz, que ela faça isso. Se é uma letra triste, que ela faça isso, sabe? Então, quando eu também sou escritor, quando tu faz um texto ou uma música ou um poema e tu soltou pro mundo, aquilo ali não é mais teu. É das pessoas que estão ouvindo e as pessoas vão direcionar para onde elas querem que aquele texto vá, entendeu? Tem o Djonga, se eu não me engano, tem coisa dele em prova de vestibular, tem letras dele em prova de vestibular, né? E isso é muito louco, porque tu vê a questão rapper, negro, sabe? Tipo, no vestibular. É uma coisa meio é meio que inimaginável com a sociedade que a gente tem hoje, né? Sim. Eu acho que essa questão do sentido das obras, né? Eu acho que às vezes a gente entra até naquela questão das entrevistas. A gente que faz isso, né? Que entrevista as pessoas, né? Tu perguntar, o que tu quis dizer com tal obra, com tal música. Nem sempre o artista gosta de falar, né? De dizer o que ele quis expressar. Justamente por esse sentido que tu disse. Que as obras, elas são abertas, né? Geralmente, né? E Sim. cabe a interpretação de cada um. Então é legal, assim, de pensar que ele pensa desse jeito. Tem muita gente que pensa assim, né? Que a música nasce como um filho, né? Que é pro mundo. Claro, é meu, fui eu que fiz, mas é Sim, pro mas é do mundo. mundo, E de né? maneira geral, né? Toda a arte. Sim, sim. Uma pergunta, agora tu falou em entrevista. Eu quero te tirar uma dúvida contigo, tá? Diga. Que eu ia falar na última gravação, mas eu acabei me esquecendo. Ainda bem que a gente teve a oportunidade, então, de gravar de novo. Ainda bem, ainda bem. Qual é a diferença de uma entrevista para uma conversa? E tu me perguntou isso. Perguntei? Sim, a Ah, gente entrou então nesse me assunto. perdi. Não, cara, eu não sei. Eu, pelo menos nas minhas entrevistas, eu tento levar ela como uma conversa recheada de perguntas minhas, né? Então, eu Ah, entendi. acho importante fazer perguntas quando tu é o mediador, quando tu é o entrevistador, porque faz com que a pessoa responda exatamente o que tu está perguntando, né? Porque às vezes se tu só larga algumas questões no ar, nem sempre a pessoa vai ter o que dizer, porque ela não foi perguntada, entendeu? Então acho Sim, importante bater um papo leve, fazer perguntas de uma maneira leve, conversar com a pessoa, mas também é importante fazer a pergunta. Então eu acho que uma entrevista, ela só é uma entrevista se tiver pergunta. Então, eu tento incluir na conversa uma pergunta. Não sei se tá, não mas ficou então bagunçado. uma entrevista eu posso fazer com que ela vire uma conversa e seja uma entrevista ao mesmo tempo. Tu não acha que é isso que a gente está fazendo? É, é isso. Só que eu não tenho ainda o know-how de fazer isso, sabe? Porque eu não sou formado em jornalismo. Eu fiz direito, mas eu fiz errado porque parei na metade do curso. Fiz errado. Eu tô fazendo gestão comercial agora. Terminando esse curso, eu quero fazer jornalismo ou publicidade e propaganda. Legal. Para eu conseguir fazer um curso de teatro no meio também, do adolescer, que é para conseguir me soltar mais Que demais. e me liberar mais meu pensamento, conseguir botar ele numa linha reta, porque não sei se você percebeu que muitas vezes eu acabo me perdendo nos Para isso é bom ter pensamentos, um né? roteiro, ter pelo menos algumas perguntas anotadas, ter um Mas roteiro tu ajuda. sabe que eu não consigo. Ah, Mas eu nem não um consigo. roteirinho assim com algumas poucas, tipo, falar sobre tal e tal e tal assunto.
Pior que eu deixo isso na cabeça mesmo, eu não consigo botar no papel. Mas aí, às vezes, a tua memória te trai. Aí, às vezes, tu tem uma pergunta importante pra fazer que tu pensou que tu podia fazer e tu não faz. Isso é verdade. Assim, pelo menos como eu faço, né? Sempre fiz, né? Uhum. Eu que tenho, sei lá, Acho que eu comecei a trabalhar com jornalismo com 16 anos, na verdade, com rádio. Bem mais experiente que eu. Bem mais experiente que eu. Comecei a trabalhar com rádio com 16 anos e no jornalismo mesmo estou desde 2009. E aí vocês façam a conta aí. Hoje eu tenho 32. Faço 33 agora em dia 15 de junho. Não sei quando que vai ao ar, mas vai ser por esses dias. Vai quinta-feira. Agora é quinta. Depois de amanhã. Então eu faço aniversário na semana que vem. E assim, eu acho que a gente vai aprendendo alguns macetes ao longo do tempo, né? E vai acumulando uma bagagem. Então, às vezes, que nem tu fez agora com o Esteban, né? Tu fez uma pergunta pra mim e lembrou de uma coisa que tu falou com ele. Eu acho isso bem legal, assim, de tu fazer esses links e é coisas que tu vai acumulando ao longo do caminho. E eu acho importante, como eu estava falando, ter um roteiro, ter um pouco algumas questões chaves anotadas, assim. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisar sobre o entrevistado, justamente para não fazer sempre as mesmas perguntas e não deixar o entrevistado entediado com a entrevista, né? Eu tenho sempre o interesse de fazer com que ele curta estar ali falando sobre outros assuntos que às vezes não perguntam para ele. Então eu acho que é importante fazer um roteirinho, pelo menos com algumas perguntas-chave, assim, para poder qualificar a tua conversa. Sim, eu lembro também que eu te falei, na última gravação que a gente teve, que tu fez uma pergunta pro Tavares que eu nunca tinha ouvido outra pessoa fazer. E tu lembra qual é agora a pergunta? Agora não vou me lembrar. Mas era alguma coisa com a Fresno, se não me engano. Agora não vou me lembrar, mas foi uma que eu nunca tinha ouvido. Eu perguntei o que ele achava sobre o emo, sobre acharem que o emo é pejorativo, também não é isso? Enfim. Também não é. Mas enfim, depois eu vejo e te mando. Então, é isso que eu tento, assim, trazer, às vezes, alguns aspectos que as pessoas, às vezes, não perguntam. E é nesse sentido que surgiu o meu canal no YouTube. Além do meu trabalho na rádio, então, eu tenho esse canal no YouTube, onde eu entrevisto artistas e pessoas que fazem a cultura aqui no estado. Sim. Justamente para poder abordar aspectos e assuntos da vida da pessoa que, às vezes, ela não fala em outros lugares. Porque eu venho de rádio, né? Eu venho de veículo tradicional. E tô tentando me libertar, assim, desse padrão. Eu acho que tô conseguindo aos poucos. E acho que dentro desses veículos o espaço é muito pouco. Claro, o meu programa, por exemplo, ele tem 1 hora. E as entrevistas duram cerca de meia hora. Depende quando é um artista de maior porte, daí eu acabo fazendo uma entrevista mais longa. Mas é curto o tempo, né? Você vai pensar, né? Meia hora dá uns 20 minutos, na verdade, de entrevista. Então é pouco tempo para te falar sobre aspectos... É muito pouco. Mais profundos da vida da pessoa. Porque tem a quebra de gelo, tem até que embala, né? Às vezes a entrevista demora para embalar. Então, acho que foi nesse sentido até que eu criei o canal. Sim, isso é muito legal, porque tu tá querendo mostrar que existe uma outra forma de fazer um jornalismo, de fazer uma entrevista, deixar essa questão de entrevistar alguém ser uma coisa muito mais natural para qualquer um poder fazer, né? Sim, acho que todo mundo pode. Quando eu não tinha um podcast, eu trabalhei na RBS, como eu te falei, sendo menor aprendiz. Todo dia, eu moro em Canoas, né? Eu tinha que ir até o Santa Teresa, em Porto Alegre, para ir na RBS. Então era uma viagem, todo dia de manhã. E quando eu chegava lá, tava sempre o Márcio Passos tomando um chimarrão na Itapema. E eu sentava lá com ele, ficava trocando uma ideia e tomando chimarrão com ele. E vendo ele mexendo nas coisas e me explicando como é que funcionava, sabe? Então eu criei meio que uma paixão intrínseca dentro de mim sobre questão de comunicação. E depois do meu acidente foi quando eu fui me ligar que eu poderia fazer um podcast. Que eu tinha todos os utensílios na mão, só que eu não usava nada para fazer isso, sabe? Eu acho legal que, assim, tu falou do jornalismo, né? O jornalismo te dá estudar jornalismo te dá algumas ferramentas, né? Alguns entendimentos. Acho que a questão é de aprimorar mesmo, porque qualquer pessoa pode ser entrevistadora. Eu acho que não precisa ser um jornalista, mas eu acho importante, né? Às vezes... É importante para tu ter uma bagagem um pouco a mais, né? Não ser só, tipo, como eu, um jornalista que não tem uma
uma formação, no caso. Sim. Pelo menos um curso eu acho bom tu ter pra poder fazer uma entrevista, Não, né? acho bacana, mas eu acho que tu tá super bem. Pô, muito obrigado. Fico feliz. E muitas vezes eu escuto meus episódios e eu fico pensando, cara, não ficou legal. Tem que melhorar. Mas acho que faz parte do processo, né? Que nem eu que tô que nem eu falei, comecei com 16, tô com 32. Metade da minha vida é trabalhando com comunicação, basicamente. Sim. E eu ainda acho que, às vezes, eu faço entrevistas que eu achei que eu poderia ter feito melhor, ter falado uma palavra melhor, ter melhorado o meu vocabulário, mas é uma coisa que a gente vai evoluindo, vai crescendo. Uma coisa muito engraçada pra mim, pelo menos quando eu comecei o Koalando, eu queria fazer um podcast. Porque queria fazer um podcast. Falava com meus amigos, vamos ter um podcast. Eles, a gente precisa arrumar o roteiro, precisa não sei o quê, sempre botando empecilho, né? E teve um dia que eu saí da casa dos meus amigos, vim pra casa e pensei, cara, eu vou fazer um podcast. Me sentei, liguei as coisas e comecei a gravar, sabe? Comecei o podcast bem assim, ó. Bom, estamos começando a Koalando no Espaço e eu não sei sobre o que a gente vai falar. E logo depois eu já vim falando o que a gente ia falar, sendo que eu sabia o que a gente ia falar, sabe? E daí eu fiquei, caramba, por que eu fiz aquilo ali? Eu não tinha ideia sobre o que era ainda fazer um podcast, né? Hoje eu já tenho um pouco mais de ideia. E envolve muito essa questão da arte que a gente estava conversando, que é o que eu estou trazendo para o Koalando no momento, né? A questão da arte no sentido de o que é arte para as pessoas, como as pessoas enxergam arte, o que a arte pode fazer de diferente na tua vida, sabe? Na minha, eu vou te falar que ela me salvou da morte, sabe? E eu acho isso muito legal, porque a arte não é somente um quadro pendurado na parede da tua casa. Tem muito mais coisa por trás da arte, sabe? Mas ela é também, né? Ela é também isso. Também é um quadro pendurado na parede da tua casa, mas é muito mais, muito Sim. mais. É muito doido, assim, eu acho que a arte é algo que tá na minha vida, acho que tá na vida de todo mundo, né, em menor ou maior grau. É essa a questão, tá na vida de todo mundo, mas 90% das pessoas não sabem o que é a arte na vida delas. E eu acho que, assim, pelo menos pra mim, né, eu, como eu falei, desde pequena cantava, participava de coral, né, eu venho de uma cidade, na cidade de Teutônia, no Vale do Taquari, que é a capital... Teutônia tem uma lomba pra andar de skate lá, bem legal. Uma lombona, né, acho que é a mais rápida da América Latina. É internacional, é um bagulho muito louco que dá lá. Não dá pra meter um skate e achar que consegue fazer isso. Eu quis fazer isso uma vez, mas não me deixaram. Não, tá louco. Mas enfim, eu sou de Teutônia e além de ter essa descida downhill, é a capital do canto coral. Então, é uma cidade que tem muitos corais, né? Canto coral, que são grupos, né? Que se encontram e cantam de em várias igreja, vozes. Bastante também, né? Tem de igreja, mas não só de igreja. Grupos que se formam pra fazer isso coral. Eu não sabia. Novidades. Sim. E aí, então, desde pequena, participei de coral, fazia danças alemãs, que é uma cidade colonizada por alemães. Então, tem, sei lá, as danças folclóricas. E aí fazia patinação, balé. Então, assim, desde sempre. Assim, e eu sempre fui muito interessada por muita coisa. Minha mãe até dizia, a Camila não foca em nada e desiste de tudo. Não é que eu desistia. Minha mãe sempre falou isso também. Mas é que não é que eu desistia. Eu queria conhecer o máximo de coisas possíveis. E como é que eu ia conhecer, sei lá, eu já conhecia patinação, aí eu queria conhecer balé, mas era tudo no mesmo horário, então eu queria estar em tudo. E obviamente que eu não tinha como nem condição financeira para estar em tudo. Mas sempre foi assim. E assim, quando eu já morava aqui em Porto Alegre, eu dançava na infância, adolescência, eu dançava, e eu sempre tive muita vontade de voltar a fazer isso. E era algo assim, eu via um grupo, eu passava na frente de uma casa de dança, assim, ou uma escola, me dava uma vontade imensa, assim, e eu fui postergando isso. E aí, quando eu entrei num grupo, assim, mudou a minha vida, sabe? Me ajudou. Sério? Me ajudou na autoestima, me ajudou a respirar melhor, sabe? Foi bizarro. Caramba, que legal. Então, assim, acho que a arte, ela funciona de várias maneiras e a gente, às vezes, só tem que achar a forma melhor, né? Achei que eram outras coisas, mas na dança eu me encontrei, só que aí na pandemia tive que parar de fazer. Não, mas jornalismo, publicidade, propaganda também é uma forma de arte, como a gente estava falando antes, né? Porque
ao meu ver, né? Esse meu pensamento. Tu conseguir transpor uma notícia de uma forma para um terceiro, que ele vai entender essa notícia da melhor forma possível, é um tipo de arte. Eu acho que pode ser, alguma forma, mas nem todo jornalismo é arte, né? Eu acho, pelo menos. Sim, é verdade. Eu lembrei do que tu falou também, que nem todo jornalismo é arte. Isso é verdade. Me deu o link geral agora do que a gente conversou. Oi, foi bom aquele papo, hein? Foi. Eu fico muito brabo com isso, porque as questões do computador, né, são complicadas. Tu acha que funcionou, mas não funcionou, e daí quando tu vê, tu perdeu tudo. Sim. Eu não perdi só a tua, eu perdi duas, né? Cara, eu gravei com o Mickey Gomes. Eu não regravei depois, mas eu gravei com ele e a internet estava horrível. Assim, falhou a entrevista inteira. E como é com imagem, então assim, fica sofrível. Fica travado, assim. né? Sim. Fica tritravado. E aí tu leva muito tempo para editar, então não ficava sincronizado o áudio com a imagem. E eu tinha que ficar ressincando tudo. Eu levei dias para conseguir editar, mas deu certo. Deu certo, pô, coisa boa. O problema é essa questão de perder material. Aconteceu comigo e com o Tavares também. Eu tava gravando com ele, eu perdi o material, daí eu chamei ele, cara, vamos gravar de novo, porque acabei perdendo. Ele foi super gentil e gravou comigo de novo, né? Olha, se tu quiser me ajudar a subir uma tag no Twitter pra trazer ele aqui de novo pro semestário, que também tu vai estar no semestário aqui, que eu acho que eu te falei da última vez que a gente gravou, né? Que... Então, Tavares, tu tá ouvindo, cara? Vem participar aqui de novo. Eu acho que já é o 10º episódio que eu falo isso pra ele, mas ele não me ouve, então ele não viu ainda que eu tô chamando ele. Mas, sério. Mas ele não trocou de número? Eu não sei. Não sei. Vou continuar no Twitter chamando Depois ele e no Instagram. Inbox, então. Beleza. E uma coisa que eu ia te perguntar, tu falou com a Colomi também, né? Falei num programa do final de semana, no Guaíba Fim de Semana. Depois que a gente conversou aqui, eu pensei, vou chamar. Eu sempre queria chamar o Schuller. Eu conheço o Schuller há muito tempo, porque eu conheço o Osiris Marins, o pai dele, que é um jornalista também renomado aqui do Rio Grande do Sul. E acho ele... E desde sempre o Osiris me fala do filho dele, me manda vídeo, me mandava áudio e coisas do filho. E aí, quando eu vi ele tocando com a Cachorro Grande, assim, foi incrível também, porque ele é um baita de um baterista, assim. Eu acho ele sensacional. Sensacional. É de boa pra falar dele, sabe? É tranquilo, ele é muito mais. E aí eu vi ele aqui no show de despedida da Cachorro até, que foi um show, né, na minha opinião. E desde lá, assim, penso, tem que falar com esse guri. E aí, agora que eu vi que eles iam lançar um clipe, lançaram na segunda, né? Pássaro Livre. Achei que valia a pena bater um papo, ele, o Sebastião e o Pedro Lipa. Foi bem legal. O podcast deles, tu chegou a ouvir? Não. É editado por mim e produzido por mim. Massa. E foi uma questão da minha produtora, né? Da Arbitrium, que eu, com o Coalando, eu criei a Arbitrium e chamei o Schuller uma vez para fazer um episódio comigo no Coalando. E quando eu vi, me veio do nada um pensamento na cabeça. Cara, a Colomi precisa ter um podcast. E eu chamei o Schuller de novo, eles pilharam e estão tocando ficha no podcast. E é muito legal, porque nesse podcast deles, eles estão fazendo, eu acho que, um rolê muito mais do que arte, sabe? Eles estão botando o coração deles no podcast e fazendo com que os fãs realmente se sintam da banda no podcast, né? Eu acho isso muito importante para qualquer banda de hoje em dia. E até onde eu vi, só tem uma banda com isso, que é a Colomi. Massa. É uma banda muito boa. É um diferencial para eles. Muito boa, né? Eu acho que eles têm, assim, um potencial gigante. Acho que eles vão muito longe. Sério, se essa liga entre eles, que segundo eles aconteceu assim do nada, seguir, acho que tem tudo para dar muito certo. Porque, olha, tá assim, seguindo muito. A voz deles combina, acho que uma encaixa na outra. O Schuller é um Parece a mesma voz, não acha? Mas também não, né? Tem uma diferencinha. Tu tá ouvindo aqui e tu pensa, mas é a mesma pessoa, mas não é a mesma pessoa. E o Schuller é um baita batera, assim, dá pra ver toda a personalidade dele nas músicas. Acho o Lipa também muito bom, o Sebastião é incrível, e eles têm carisma, têm presença, eles têm assim. tudo o que precisa pra uma banda ficar bem, sabe? Ter o sucesso esperado. Já falei pro Schuller,
Eles vão tocar no próximo Rock in Rio que tiver, eles vão estar lá. Eu espero realmente que venha bons frutos disso tudo, né? E acho que eles têm Sim. tudo pra evoluir ainda mais. Sim. E eles, E agora, inclusive, moram lá na casa do Esteban, não do é? Tavares, o Lipa e o Schuller moram lá. Isso, e o Tavares acho que produziu, né? O Tavares é o produtor da banda. Sim. E eu acho que vai ser ainda de várias outras músicas deles. Porque todo esse rolê, querendo ou não, o Tavares botou um pouco a cara dele nas músicas, né? Porque quando tu é um produtor, tu tem que botar a tua cara no que tu tá fazendo pra deixar a tua marca registrada, né? Igual um jornalista. Sem perder a essência da banda, né? Sem mudar a essência da banda. Eu acho que, não sei se dá pra comparar isso com jornalismo. De tu vai fazer um texto, tu já tem uma... Depende. É que sim, se for um texto de geral, se for para falar sobre aspectos do dia a dia, acho que não. Mas alguma matéria mais investigativa, algo mais aprofundado, talvez tu consiga colocar a tua cara. Acho que até no jeito de falar, de contar a história, né? Porque a gente está sempre partindo de um ponto de vista, né? Quando eu vou contar uma história, eu tô partindo do meu ponto de vista. Eu carrego todas as minhas vivências, tudo que eu conheço, tudo que eu sei até aqui. Então, acho que faz parte disso também. Entendi. Tu acha que Camila, tem duas personalidades? Tipo, a Camila pessoa e a Camila jornalista? Eu sou de Gêmeos, tá? Eu não entendo muito bem de signo. Pra mim, eu sou de dinossauro. Eu entendo muito mal, muito pouco também, mas é que eu quis fazer essa brincadeira, porque também dizem que são duas pessoas, né? Mas eu acho que meio que se mistura. Eu tento separar, Mas por que separar? Eu tento separar porque, assim, desde que eu comecei na faculdade, os professores dizem que a gente é jornalista 24 horas por dia, que tu não deixa de ser jornalista nunca. Entendi. Só que às vezes isso invade muito a nossa vida. E como a gente já trabalha muito e não ganha o bastante, eu acho que às vezes é bom tu colocar alguns limites, né? Mas, assim, é que nem perguntar se tem como separar a tua vida pessoal da internet. É uma coisa só. Não tem como separar. Agora tu me pegou, é verdade. Tipo, a internet antes a gente era, os internautas estão falando, tipo, os internautas, mas é tudo um só. A internet já faz parte da nossa vida. Entendi. Tudo, as redes sociais, tudo. A gente já é uma Agora coisa. Eu te entendi. Eu entendi, tipo, essa questão, um exemplo, eu aqui no Coalando, sabe? Eu tento ser sempre eu, do jeito que eu sou. Tu pode ouvir os episódios e não tem quase nenhum corte quando eu me enrolo, porque quando eu vou falar com as pessoas pessoalmente, eu acabo me enrolando também. Não sei se é ansiedade, o que pode ser, mas eu não acho legal mostrar uma faceta que não sou eu na internet, sabe? Sendo que muitas pessoas fazem isso. Pois é, mas aí a gente pensa, por que não mostrar? Às vezes a gente não quer mostrar as nossas fraquezas, né? Acho que também mas por que a gente não mostrar as fraquezas? Pois é, por que não? Tem que mostrar. Mas acho que não é obrigado, né? Acho que a gente pode mostrar algumas fraquezas, mas não precisa mostrar todas também o tempo inteiro. Sim, não, porque daí tu vai ficar vulnerável. Se tu mostrar todas, vão poder te atacar da melhor forma possível, né? Porque tu não mostra todas pra ninguém, né? Tu não mostra todas, às vezes, pro teu amigo, melhor amigo, que talvez não conheça alguma fraqueza grande tua. É verdade. Então, acho que faz parte. Mas eu acho importante tu mostrar pra mostrar a evolução que as pessoas têm durante o tempo, né? Sim. Se tu for ouvir os primeiros episódios do Coalando, tu vai ver uma diferença gigante. Nas primeiras entrevistas que eu digo, Acredito. né? Tu vai ver uma diferença gigante, porque tu vai ver que tem um amigo meu, que é o Cozy, que é um produtor de rap aqui de Porto Alegre. Eu fui conversar com ele, eu me tremia antes de gravar. Eu tava tremendo, sabe? Eu não sabia o que fazer e eu fiquei, caralho, puta merda, fudeu. Sabe? Daí eu consegui gravar com lá 20 minutos. Foi rapidinho, só fiz as perguntas e tá, meu, tchau, isso aí, obrigado. Sabe? Mas mas é normal, porque, por exemplo, quando eu comecei a falar para pessoas, assim, de uma maneira profissional, era para uma rádio, que era no interior, mas era uma rádio que era bastante ouvida. E, tipo, eu errei ao vivo com um monte de gente me ouvindo, muito mais gente me ouvindo. Então,
E ao vivo, não tinha nem opção de editar depois. Então, acho que faz parte. Acho que esse processo é bacana, assim, de tu te ouvir também, perceber, posso mudar aqui, posso melhorar ali. E ainda sobre ser a gente, eu tento levar a vida muito de uma forma verdadeira. Uhum. Então, na hora de eu fazer a entrevista, sou eu ali. Assim como eu tô falando contigo agora e te respondendo essas perguntas, eu costumo fazer as perguntas. Então, eu acho que é um jeito de levar a vida. Tem pessoas que criam personagens em todos os aspectos da vida. Criam personagem em casa, com o marido, com a esposa, mas daí tu vai ser o fragmentado. Mas tem pessoas que se defendem assim. Eu acho que é uma defesa e eu também não sei se eu vejo grande problema. Mas eu prefiro levar a vida de uma maneira mais transparente. Assim como eu tô falando contigo, provavelmente eu vou falar com um prefeito, vou falar com um artista, entendeu? Não, eu tento falar com todo mundo da mesma maneira, porque eu sou assim. Então, eu prefiro não criar personagens. Mesmo que a gente crie um pouco, né? Mesmo sem querer, às vezes a gente se coloca um pouco nisso, mas eu prefiro assim. Eu tenho um único problema só. Quando eu vou falar com alguém mais do interior do Rio Grande do Sul, que tem um sotaque mais puxado, sabe? Eu acabo automaticamente puxando meu sotaque mais forte. É mesmo? Sabe? Falando tu sabes, conjugando os verbos tudo certo, sabe? Mas é bonito, eu acho tão bonito. Eu não consigo falar assim, mas acho lindo. Quando eu converso com alguém, um exemplo, eu falei com o Pirissa Greco, né? 2 vezes aqui no Coalando. As duas vezes eu... Assim, ligamos a gravação, eu já comecei... E aí, Pirissa, tudo bem? Tudo bem contigo e tal? Tu sabes como é que tá, não sei o que, sabe? Já foi direto, automático. Nem pensei, só foi. E às vezes eu penso nisso também, porque o tu é algo que às vezes pode soar ofensivo, né? Sim. Sei lá, se é um secretário. Por exemplo, eu converso muito com a secretária de Cultura do Estado. E ela é o órgão, a representante máxima da cultura no Rio Grande do Sul, que é a secretária de Cultura. Só que a gente tem uma relação próxima e eu não consigo chamar ela de senhora. E ela não gosta que eu chame ela de senhora. Então eu chamo ela de tu. Só que para algumas pessoas isso pode soar até ofensivo, principalmente quando não é do Rio Grande do Sul. Então, às vezes, eu fico em dúvida se na hora da entrevista, que nem... Agora, essa semana, eu relembrei uma entrevista que eu fiz com o Erasmo Carlos. Ele é o Erasmo Carlos. O Erasmo Carlos? Além dele ser o Erasmo Carlos, ele já é um senhor de 80 anos. E aí eu fico pensando, eu chamo de tu ou chamo de senhor? Mas eu acabo chamando de tu. E aí eu fico em dúvida, às vezes, se isso não soa ofensivo para as pessoas. Mas, tipo assim, nós, como gaúchos, já temos uma questão... Uma licença poética. Não só licença poética, mas uma questão já muito antiga da gente ser pau no cu. Tá. Não era. Achei que ia dizer outra coisa. Não, a gente ser pau no cu, de ser otário com as pessoas. Então, por isso que eu acho que entendem que quando a gente fala tu, a gente, querendo ou não, a gente é um pouco grosso. Sim. Sabe? Do jeito que a gente fala. E quando a gente vai falar com alguém, sei lá, de São Paulo, eu vou falar, tu quer ir lá quer ir não sei aonde? A pessoa vai pensar, tipo, tá, peraí, tá me xingando e tá sendo grosso comigo ao mesmo tempo. Sabe? E daí eu tô tentando aderir com você. Eu só às vezes que não tá dando muito certo. Eu tento fugir desses pronomes, né? Então, às vezes eu tento não falar isso. Tento achar mas convenhamos. outro caminho. Mas convenhamos, falar assim, oi, você está bem? E falar, oi, tu tá bem? Tu tá bem é muito mais bonito de se falar, né? Mas é cultural, né? A gente acha mais bonito, mas você, pra mim, é uma coisa que... É muito formal, né? É muito distante. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que é de Lajeado, ela tá morando em Belo Horizonte, Minas, e ela fala hoje você. Ai, amiga, você não sei o quê. Tipo, como assim? Tipo, quem é puxou, tu? Né? Veio. Eu acho que quando tu mora num lugar, tu acaba pegando o sotaque do lugar, né? Mas me conta uma coisa, antes da gente ir pra nossa parte final. Como é que foi entrevistar o Erasmo Carlos? Cara, foi incrível. Eu entrevistei já grandes nomes, assim, da música. Me fala, então, uns aí. Entrevistei Criolo, entrevistei o Moraes Moreira, que já faleceu. Entrevistei a Fernanda Abreu, entrevistei é tanta gente. A Laerte, a cartunista, que é uma mulher incrível. Que bala! Entrevistei a esposa do Lázaro Ramos, esqueci o nome dela. Eu sei quem é. Thaís Araújo.
entrevistei a Ana Canhas, vários artistas, assim, Mas o relevantes. Criolo Erasmo e Estebans, meu Deus, são assim, ó. Botar os três pra O fazer um Nando feat. Reis, já entrevistei o Nando É, Reis. MV o Nando é muito Bill, querido, né? sim. Que é o pai do Sebastião, né? Que a gente não falou. Sim, sim. Uma vez eu fui na Orion, que tinha em Gravataí, que era uma rave, né? E eu tava lá na Orion, parado, sentado na grama. Eu olhei pro palco e MV Bill tocando. E eu pensei pra mim, quem é esse cara? Hoje eu sei que ele é, eu sei da importância dele pro cenário musical, né? Mas na época eu gostava de Guns N' Roses, Iron Maiden, só coisa do rock. E eu fiquei, meu, quem é esse maluco cantando, sabe? Não sabia quem era o cara. Mas enfim, Camila, vamos indo pra nossa parte final, Vamos lá. tá? Eu quero saber, tu aceita participar do semestário aqui daqui 6 meses, tu voltar aqui no Colando pra gente conversar sobre sobre o assunto que tiver no momento, porque eu não sei se eu vou continuar com esse rolê da arte ainda, mas com certeza vai ter um assunto bem legal pra gente trocar uma Claro, ideia. claro. Tô aí, conta comigo. Pô, então 6 meses vai ser janeiro ou dezembro? Me perdi. É Nós dezembro? estamos Janeiro, né? em junho, né? Junho. Vai ser dezembro. É dezembro? Ah, então Dezembro. fechou. Dezembro tu volta aqui, a gente conversa sobre isso e eu quero que tu dê um recado pra ti daqui 6 meses. Pra tu ouvir antes de gravar comigo. Acho que o recado que eu deixo para Camila daqui 6 meses é de não desista, porque manter um projeto no YouTube sozinha está sendo bastante desafiador. Eu tô com bastante trabalho, às vezes eu penso em desistir, sinceramente falando, mas com o apoio dos apoiadores, né, desculpa a redundância, pelo financiamento coletivo, eu tenho conseguido pelo menos um respiro maior. E o meu recado para ti, Camila, de daqui 6 meses é isso: não desiste, segue firme, que tu tá curtindo e vai colher frutos, tenho certeza. Vai colher frutos e se depender de mim eu vou te ajudar nesse rolê. Maravilha. Porque eu quero criar meio que uma cena aqui na nossa região, sabe? De podcasts, vídeos e criar alguma cena, acontecer alguma coisa. Que eu tô querendo isso há muito tempo, só que eu vi que se eu esperar pelos outros isso não vai Não, acontecer. tem que se Eu tenho que mexer. baixar a cabeça e ir atrás. Então, pode ter certeza, se tu precisar de ajuda, da minha ajuda, por mais que eu não seja tão influente, né? Eu vou te ajudar da forma que eu conseguir. Vamos se ajudar, acredito nisso, Com no trabalho certeza. em rede. Com certeza. Todo mundo se dando a mão pra subir junto. Exato. Isso sempre Parece funciona. clichê, né? Mas é que é só assim, a cultura é assim. É a verdade. É que é a verdade, né? Não tem como falar, tipo, eu vou ter 10 mil reais e vou ficar famoso. Não é assim que funciona. É uma caminhada árdua, cheia de espinhos E e coletiva. descalço pisando num caco de vidro, né? Dói muito, mas quando chega lá é bem satisfatório. Exato. Mas então, Camila, quais suas redes sociais? Bom, eu já me disse da outra vez que Facebook é rede de velho, mas eu tô no Facebook lá, eu atualizo de vez em quando. Facebook é só me procurar em Camila Diesel. Meu Instagram é @CamilaDiesel_. Eu tô no YouTube também, Camila Diesel, só me procurar lá. Tem toda terça e sexta tem vídeo novo no YouTube. Também tô no Instagram, já falei, Twitter, @CamilaDiesel. E me acompanhe também na Guaíba. Eu apresento o programa 7 Guaíba de segunda a sexta, às 7 da noite. E é um programa focado na cultura, muitas coisas só às legais. 7 horas da noite, não tem outro horário? Não, é às 7. Mas fica registrado no Facebook, então quem quiser ouvir depois pode ouvir lá. Tá, então eu vou ter que usar essa rede social de velho aí pra eu te ouvir no programa. Ou me ouvir às 7 da noite ao vivo, com entrevistas bacanas, que, como a gente citou, né? MV Bill, essas pessoas todas eu entrevistei para o programa na Guaíba. Que bacana. E as tuas considerações finais? Cara, acho que eu tenho só te agradecer. Obrigada por conversar comigo, por me receber aqui no teu podcast. E que todo mundo fique bem, fique em casa, se cuidem, se divirtam com responsabilidade, porque também precisa se divertir. A pandemia não acabou, a gente segue falando sobre isso, eu sei, é chato, mas a gente tem que continuar se cuidando. Sim, primeiramente, eu te agradeço por ter aceitado, ter vindo aqui a segunda vez pra gente gravar. Porque foi um erro meu, eu me senti um profissional horrível por ter perdido a gravação, sabe? E muito grato por ter aceitado participar aqui de novo. Que tu consiga ainda fazer tudo que tu quer fazer na tua vida, vai dar tudo certo. Daqui 6 meses, tomara que a gente já esteja vacinado, como a gente tá comentando aqui, sim. né?
Tomara que a gente não tenha mais essa preocupação da pegar o Covid. É que mesmo vacinado tem um pouco, né? Desculpa te interromper, mas tem um pouco tem um pouco, chance. mas já dá 90% Sim, de já chance um que a gente tá seguro, né? Mas muito obrigado, mesmo de coração. Espero daqui 6 meses. E pra tu que tá nos ouvindo, segue a Camila nas redes sociais, acompanha ela no YouTube, que é muito legal o canal. E segue as minhas redes sociais também, que é @WilliamGauzi no Instagram e no Twitter, @Colando no Spaco, @Arbitrium Produtora, e também segue os outros podcasts da Arbitrium Produtora, que é o Colomicast, o podcast da banda Colomi, e o Free Woman Podcast. Então tá, galera, um beijo pra vocês, até semana que vem, tchau! I said,